Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os amados irmãos com gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, esse é valor o inferno em nome de Jesus, amém? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, né, amados? Em nome do Senhor Jesus, né? Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas, né? Se nós ficarmos aqui contando, a gente vai passar até fazer vigia aqui, porque nosso Deus ele é fiel e sempre é, né? E o nosso Senhor ele é maravilhoso, né? Então a nossa irmã que ela vai estar pregando hoje aqui, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou que nós estávamos aqui, mas qualquer um, só para ouvir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, nós não importamos, né, amados? O importante é a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor, né? Eu quantas vezes já fui nas igrejas, meu irmão, né? Ia lá e me chamavam para pregar e já tinha outro missionário, outro pastor lá, e eu dava o meu glória do mesmo jeito que ele estava lá e cortava, né? Porque Deus nos ensina, né, a ter, e Deus nos ensina também a não ter também. Essa é uma dádiva que Deus faz na minha e na sua vida. Deus ensina você a ter e Deus ensina você também a não ter. E é duas coisas que Deus ele quer que você aprenda em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus? Aleluia! Alguma das mulheres, algum dos jovens, sabe cantar algum louvor da nossa irmã Damares? Alguém tem algum CD, algum louvor que sabe cantar o louvor da Damares? Não tem ninguém hoje? Qualquer um da Damares, Deus está tocando no meu coração, né? Que eu sou uma bênção para louvar, mas eu queria um grupo de irmãos para estar louvando, né? Mas antes eu quero estar lendo a palavra, para Deus abrir todas as portas desta noite, né? E Deus dar todos os seus sonhos, todas as maravilhas em nome de Jesus, amém? Mas a igreja abre o livro de Atos, capítulo 12, aleluia. Livro de Atos, capítulo 12, amém? Deixa nesse capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12, em nome do Senhor. A igreja abre e os serviços do Senhor louve nesta noite. E em seguida eu vou estar pregando a palavra do Senhor, amém? Estamos com a voz um pouco abençoada, mas Deus ele vai nos envolver no mover da pregação, amém? Espero que os irmãos estejam escutando bem a palavra que Deus vai fazer nesta noite. É maravilha em nome do Senhor, amém? Porque o que faz a diferença na minha e na sua vida é a unção de Deus, amém? Aleluia. Pode estar louvando as irmãs em nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Olha pra você e não consegue ver o teu valor. Te criticam, te defendem por não conhecer seu interior. Aleluia, Deus. Mas não sabe a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do mar. Porém, escondida. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Tira meu pai. A pedra escolhida. Glória a Deus. Glória a Deus. Está
Aplauda o Senhor porque você tem valor nesta noite. Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja achou a palavra ali no Atos, capítulo 12, aleluia. A igreja achou, diga amém. Glória a Deus, vamos estar lendo em nome do Senhor. Amém? Você agora atente à oração, à palavra, atente à palavra do Senhor. Todo momento da casa do Senhor é um momento importante, né? Mas a palavra do Senhor é o momento que Deus está te dando uma dica, está te dando uma senha e está te dando uma oportunidade para buscar aquilo que Ele quer falar com você, amém? A palavra de Deus é aquilo que Deus quer para você nesse dia e amanhã e assim por diante que você tem passado. A palavra de Deus, ela revela todos os seus pensamentos, ela prova tudo que está no teu coração, ela visita o teu coração, a tua mente, ela visita tudo que você faz. A palavra do Senhor é a verdadeira revelação nesta noite, e quando nós não acreditamos na palavra do Senhor, Deus usa os seus vasos para enviar e para fazer revelação, amém? Mas nesta noite eu creio que vocês vão dar ouvido à palavra de Deus e vão sair daqui saciados em nome de Jesus, amém? Diz assim o livro de Atos, capítulo 12. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo-o passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados, cada um, para o guardarem, tencionando aprisioná-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. Diga assim: o despertou. O despertou. O despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te as calças, sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real ou o que se fazia. Por meio de anjo aparecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Diz assim: se abriu automaticamente. E saindo, pode falar. E saindo, envedaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Amém? Deixa aceitar em nome do Senhor, vem dar vitória no nome do Senhor. E a palavra do Senhor, se você puder, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, esta noite é uma noite de campanha de vitória, é uma noite de campanha naquilo que Deus tem para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele tem grandes bênçãos para mim na sua vida. A palavra do Senhor é uma palavra rica e maravilhosa naquilo que você apraz, naquilo que você faz a fazer diante dela. Quando você profetiza qualquer situação para a sua vida, saiba que cada profecia que você profetiza em cada sua vida, alguma coisa tem o valor do que Deus Ele quer fazer para mim e para você, não dependendo do que você está passando. Hoje é uma campanha de portas abertas. Eu me acordei de manhã e quando eu levantei meio que acordado, meio que sonolento, Deus mostrava uma grande porta na minha frente. Aleluia! Eu fiquei susto naquela grande porta, porque eu não sabia o que se interessava, mas hoje sabendo, e eu nem sabia que ele estava para pregar hoje aqui nesta noite, e minha irmã já tinha ligado no meio do caminho para me pregar, dizendo para pregar, e eu não queria vir, porque eu não estava, mas Deus falou no coração: vai hoje, porque
eu tenho a porta revelada para você. Aleluia. Eu tenho a porta da sabedoria para você nesta noite. Glória a Eu Deus. abro a porta para você passar os mistérios do meu âmago nesta noite. E hoje Deus vai entender agora à noite por que Deus me mostrou aquela grande porta. Quando Deus usa os seus vasos, os seus servos para fazer alguma coisa diante do Senhor, alguma coisa acontece daqueles que estão pregando e vivenciando o Evangelho do Senhor. Na casa do Senhor, Jesus é só aqueles que têm compromisso, amado. Porque nós sabemos que receber as vitórias, Deus ele nos entrega. Mas a partir do momento que você começa a entender o ministério que Deus tem na sua vida, muitas coisas vão acontecer. É por isso que no começo dessa mensagem eu estava dizendo, Deus vai te ensinar você a ter, e Deus também vai te ensinar você a não ter. Porque o Senhor ele quer que você somente dependa dele. Ele quer que você Aleluia. somente dependa da raba suia da presença de Deus. Não é seu amigo que vai abrir porta para você. Não é sua mãe e seu pai que vai dar alguma coisa que vai te dar no seu futuro. A sua mãe e seu pai ela pode orar por você. O seu filho pode orar pela mãe. Cada um e vice-versa pode orar. Mas quem libera a bênção e a vitória é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Deus. Aleluia. Todos aqueles que dependem de Deus, amado. Todos aqueles que dependem de Deus vai estar vivenciando nessa terra. Nesse mundo caótico, nesse mundo de tristeza. Precisa viver pelos olhos da fé. A fé é o fundamento das coisas que você não vê, mas você sabe que pela sua fé você vai se alcançar. A fé é uma coisa que Deus colocou para uma porta para o espiritual. A fé é uma porta para o espiritual. Foi falado aqui nesta noite que Deus, ele na Câmara Açúcar, diminuiu contas. Foi falado nesta noite que Deus abriu portas para aqueles que não tinham mais solução, não tinham como sobreviver. E Deus, ele faz assim, amado. Ele abre portas onde não tem, ele trabalha onde não dá para trabalhar, ele entra onde eu não posso. Ele faz aquilo que você não pode fazer, ele derrama a unção, ele derrama a presença, ele faz, ele recebe e diz que ele é Deus. Aleluia! Ele é assim, o nosso Deus, ele faz tudo na hora do jeito que ele quer. Parece que muitas vezes Deus está em silêncio para nós. Parece que muitas vezes Deus não está ouvindo a nossa oração. Parece que muitas vezes não somos mais filhos de Deus, ainda que estamos buscando a presença de Deus. Quantas pessoas, quantos irmãos que estão aqui, já não se depararam muitas vezes com tristeza, e muitas vezes até mesmo com depressões dentro de casa, passando por processo, porque só saber o que passa dentro de casa é só quem está vivendo. Só quem está vivendo como esposo, com a esposa, com os filhos. Só quem está vivendo a situação é que sabe o que está passando. Eu posso contar uma história para você, e você talvez pode até se comover com uma história, mas talvez não pode se comover como se comoveu o que passou, o que estava passando, o que estava falando. Aleluia. E Deus, ele é aquele que ele entra na sua história. Deus é aquele que ele entra na sua necessidade. Deus é aquele que ele te dá a providência na hora certa e ele te envia. Aleluia! Você pode achar, mas aí na Câmara de Açúcar a porta é difícil, para mim as coisas é difícil. O vizinho do lado consegue, o vizinho do outro lado consegue, o vizinho do outro lado da rua consegue, e eu não consigo ter a vitória. Mas Deus, ele fala para você nesta noite, amado. Foi aberta uma grande porta. Foi aberta. Aleluia! Foi aberta um grande mar. Foi aberto na Câmara de Açúcar um rio para você passar. Foi aberto na Câmara de Açúcar nesta noite. Glória a Deus! Aleluia! A tua vitória na Oh, Espírito Santo! nesta noite. Oh, na Cavandara Sumiai! Na Cavandara Sumiai! Para você pegar a tua vitória. Pega a tua vitória, deixa nessa noite, coloca no teu coração. É o que Deus vai fazer para você daqui em diante, porque o nosso Deus, ele é tremendo. Glória a Deus! Amados, acabei de ler um texto na Câmara de Açúcar, em livro de Atos. Atos significa Atos dos Apóstolos. O livro de Atos foi escrito por uma pessoa que não vivenciou todos os milagres de Jesus. O livro de Atos foi escrito pelo doutor Lucas. Lucas era aquele que andava com Paulo, com o apóstolo Paulo. Mas quando ele estava escrevendo esses livros,
Quando ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele estava entendendo os mistérios de Deus. E ele relata nessa palavra, nesse livro de Lucas, sobre o apóstolo Pedro, que estava lá na Arábia preso dentro de uma sentinela, preso dentro das autoridades. A Bíblia nos diz, como nós vemos no começo desse texto, que Herodes estava tentando parar o povo de Deus. Herodes, ainda que era também parte da Judéia, que era também judeu, estava tentando parar o ato de Jesus. Eles já tinham conseguido matar Jesus, eles já tinham conseguido crucificar Jesus, mas eles não queriam na Câmara da Arábia Súbia que a palavra do Senhor não ia para frente. Eles pensaram que matando Jesus na cruz do madeiro, eles achavam que ia acabar por ali, que era só oba-oba, que era só gritaria. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, amado, ninguém pode acabar com ele. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ninguém pode parar a obra que Deus tem. Aleluia! Deus ele chamou, Deus escolheu do nada, Deus chamou para fazer a diferença, Deus chamou você para você fazer a diferença, e ainda que ninguém dá nada para você. O que importa é você ter amigo no céu, o que importa é você ter amigo com Deus, ter amigo de Deus, do que você ter muita amizade no mundo. É melhor você ter amizade com Deus do que você ser amigo do mundo, porque o mundo ele te abandona, o mundo ele te entristece, o mundo ele te trai. Mas Jesus, mas o Espírito Santo, o nosso Deus poderoso, ele continua fiel ainda quando você vira a costa para ele, e ele é Aleluia! Estou aqui. Você errou, mas eu estou aqui. Você se entristeceu, mas eu estou aqui. Glória a Você Deus. falou uma palavra top, mas eu estou aqui. Você fez um erro, mas eu estou aqui. Você pecou, mas eu estou aqui. Oh, Todas as Espírito. portas Deus abre para nossas vidas. Deus abre todas as portas nas áreas sentimentais, nas áreas espirituais, nas Aleluia. áreas materiais. Isso é fácil. Isso é fácil para Deus. Mas o que falta muitas vezes entre nós, amados, é o nosso eu, o nosso ego, entender que nós, ainda que vivemos neste mundo tenebroso, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Para Deus não tem o disse, não disse. Para Deus não disse, não vai ter que demorar. Para Deus não. Deus, quando Ele quer fazer, que Ele quer fazer na hora dele. Quando Ele quer decidir, Ele faz. Ele não manda recado, Ele não pergunta para ninguém, Ele faz, e Ele faz direito. Há Aleluia. caminhos que a gente pensa que não vai dar certo. Há caminhos que nós passamos, parece que não vai dar certo, no final parece que vai ser pior, e não. E há caminhos que parece que ser bom aos nossos olhos vai te dar certo, e a gente pensando que vai dar certo, e há caminhos ruins. Jesus nos ensinou a buscar os caminhos de Deus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a bênção, Aleluia. Ele é a vitória. Ele é a maior bênção, maior do que o carro, maior do que a casa, Glória maior do que a o pai, Deus. do que a mãe, do que os filhos, maior do que Narabaçu e Andarabá de qualquer amor. Todo homem que coloca o seu amor diante de Deus, ele é aprazível em todas as coisas. Todo homem que coloca o seu amor na vaidade do mundo, na vida e fora, ele perde, ele sofre, ele chora. Sabe por que você vê muitas vezes na Câmara da Arábia Súbia mulher apaixonada chorando por um e por outro? Sabe por que você vê homem chorando apaixonado por um e por outro? Porque tirou o foco de Deus e colocou na pessoa amada. Sabe por que você vê na Câmara da Arábia muitas pessoas na Câmara da Arábia desempregadas, sem emprego? Porque tirou o foco de Deus e colocou no meio das dívidas, colocou os olhos nas dívidas dos problemas. Sabe por que você não vê mais ninguém profetizando na igreja? Sabe por que você não vê mais ninguém fazendo mais milagres, maravilhas na igreja, quando alguns faz, outros tentam parar? Porque parou e cegou os olhos na presença de Deus. Pararam de pegar. É, meu rei. Pararam de viver o milagre. Milagre na Câmara da Arábia Súbia não está na veste. O milagre não está no jeito que você vestir, do jeito que você anda. Mas o milagre está na unção que Deus derramou na sua vida. Aleluia! Está na unção que Deus derramou na sua vida. Qualquer um que está aqui nesta noite pode receber a unção de Deus. Porque a unção de Deus é transferível. E a unção de Deus Aleluia! pode fazer muitas coisas. Glória a Quando tem a Deus. unção de Deus
homem sem presença de Deus não faz nada. Um homem sem presença de Deus ele não chega a lugar nenhum. E é por isso que Deus colocou a nossa fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Herodes já tinha matado João, já tinha matado Tiago, a fio da espada. E eles queriam matar Pedro, amado. A Bíblia nos fala agora, voltando à palavra, a Bíblia nos fala que Herodes manda prender o apóstolo Pedro. Pedro era aquele que andava com Jesus. Herodes pensou que matando os profetas de Deus, os discípulos, ia parar a obra de Deus. Mas quando tem uma igreja orando, quando tem alguém orando por alguma coisa, Oh, eterno! quando tem na Candarábia alguém colocando seu joelhinho nos pés, na Candarábia de joelho, colocando a sua súplica em ação, amados, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, não tem nada, não tem palavra de maldição, não tem macumbaria, não tem olho gordo, não tem Aleluia! Quando alguém se propõe a orar, Deus abre o céu! Meu rei! Pensa para você e ele destrói tudo, amado. Glória a Talvez Deus! você tenha confiado nas coisas aí do mundo aí fora. Talvez alguém que você conhece tenha confiado em simpatia, tenha confiado em feitiço, tenha confiado em outras coisas. Se Deus está mandando falar, porque alguém vai falar para você, alguém falou para você. Não vai para a igreja não, que não dá certo. Vai dali, paga o trabalho. Na Candarábia é Jesus diz para nós: olha, de graça vós recebeste, e de graça vós tem que dar. De graça você recebeu, de graça você dá. Sabe, na Candarábia nos últimas horas, tem muitos homens tentando ganhar na Candarábia a glória de Deus. Tem muitos homens vivenciar o nome de Jesus, mas o verdadeiro nome se aparece naquele que ninguém dá nada. O verdadeiro nome se aparece naquele que tem na Candarábia a sua na Candarábia presença. E sabe quem é esse? É você que tem que escutar. Aleluia! Todos aqueles que vinham escutar Jesus, ele tinha uma presença diferente. Todos aqueles que ouviram o sermão da cruz, que ouviram o sermão de Jesus, eles tinham um tempero diferente, amado. Quem segue a Jesus, quem tem compromisso com Deus, quem tem compromisso com a casa do Senhor, ele é diferenciado. Ninguém consegue parar ele. Ninguém para ele, ainda que vem notícia de um lado, ainda que vem notícia de um outro lado, ainda nós pegamos a palavra do Senhor, ainda que a mamãezinha ainda está meio aguentada, ainda que o fulano ainda está preso, ainda que na Candarábia o marido ainda está bebendo, ainda que o filho está nas drogas, ainda que a situação parece que não está dando certo, nós não vamos parar de pregar a palavra de Deus, porque é daqui que sai a vitória. Aleluia! É daqui que sai a vitória. Oh, guerreiro! É esse. O lado certo da outra margem é esse, amado. E é daqui que abre a porta do milagre. É daqui da casa do Pai que abre a porta de milagre. Glória a É da Deus! casa do Senhor. Pedro foi preso, amado. Herodes mandou pegar Pedro. Pedro não foi preso porque estava traficando. Pedro não foi preso porque estava roubando. Pedro não foi preso porque não pagou na Candarábia, lá baixou, reverenda, lá para dar essa pensão alimentícia. Pedro não foi preso por isso. Pedro foi preso porque estava anunciando Jesus ressuscitado. E tudo que faz diante de Deus, todos aqueles que pregam a palavra de Deus têm que pagar o preço. Todos que estão na casa do Senhor têm que pagar o preço. Tem pessoa que está falando para você: olha, vem para o Evangelho, porque Deus vai te dar uma mansão lá no Jardim do Morumbi. Vem para o Evangelho, porque Deus vai te dar na Candarábia o carro. Não é nem 2012, é 2013, 14, 15 que ainda vai sair. Aleluia! Na Candarábia é para a igreja, que Deus vai te fazer na Candarábia comer toda da Candarábia o alimento e andar em outros lugares. Não é assim. Deus nos ensina assim, Jesus. Olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, assim dizendo Jesus. Quando ele tem falado para nós ter bom ânimo, é para você ter ânimo ainda na sua tristeza, ainda ter ânimo ainda para louvar na hora da perda, na hora do funeral, na hora da prisão, na hora da angústia, na hora das dívidas. Todo momento não podemos virar as costas para Deus. E ele nos ensina assim, amado. Deus ele dá o melhor para você comer, ele te dá.
Ele toca no coração daquele que não tem para te entregar. Mas Deus te chama para você viver o Evangelho. Deus te chama para você viver o Evangelho. Tem muitas pessoas aí que vocês muitas vezes têm falado, alguém tem falado comigo e fala, mas por quê? Será que o dinheiro da igreja ele dá algum lucro para alguém? O dinheiro da igreja, mano, é para abençoar a casa de Deus. O dinheiro da igreja é para fazer a obra de Deus, para procurar e proporcionar todos aqueles que estão precisando. O dízimo e as ofertas são para abençoar aquele que no Antigo Testamento, o dízimo e as ofertas para abençoar as viúvas e os órfãos. Nos dias de hoje, os dízimos e as ofertas são para abençoar as coisas da igreja. Aqui não é Maluf, aqui não é na Candarábia, Súbia, não é Kassab, não é Geraldo Alckmin, não é Dilma Rousseff que faz alguma coisa aqui para você. Não é governo humano que te dá alguma coisa no reino de Deus. Então as portas do Espírito Santo é aberta através de Deus. Essa casa é aberta pela porta de Deus. Não pendendo político. Não pendendo político, e por isso que Deus não aceita espírito político dentro da igreja. Por isso que Deus não aceita espírito político. Espírito político dentro da igreja é aquela pessoa gananciosa. É aquela pessoa que só pensa no material. É aquela pessoa que só vem a mim e para o Senhor nada. Está como aquela sanguessuga. Me dá, me dá. Eu quero é meu, me dá. Jesus nos ensina, amado, a buscar a grande porta que ele falou em São João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. E aquele que entra por essa porta, ele entra enfermo, entra macumbado, entra torto, entra endividado, entra amargurado de espírito, entra depressivo, entra endemoniado, na Candarábia Súbia, entra embriagado. Todos aqueles que entram pela porta, quando ele sai dessa porta, ele sai glorificando aquele que deu a nova vida. Aquele que fez o autor da sua vida, mas você fecha a cruz a Jesus. Porque é o autor e consumador da sua vida. Todos aqueles que entram por essa porta de bênção é abençoado. E a maior bênção é a porta de Jesus, amado. Quem quer Jesus nessa noite? Quem quer Jesus nessa noite, amado? Quem ama Jesus? Se Jesus falasse assim, olha, na Candarábia Súbia, vem você na Candarábia e deixa seu marido, você deixava por Jesus. Se Jesus falasse para você, olha, vem aqui e deixa sua esposa, você vinha para Jesus. Se alguém falasse assim, olha, deixa os seus filhos, você vem para Jesus. Se alguém fala para você, deixa a vida material, você vem para Jesus, ama Jesus. Tudo tem que ver para Jesus, amado. Sabe por quê? Porque quando Jesus, você se dá o seu amor para Ele, todas as demais coisas vos será acrescentada. Nosso Deus na Candarábia Súbia não é um Deus ruim. A Bíblia diz que Deus fez a terra e viu que tudo era bom que Ele fez. Quando Deus te viu, Ele viu que era bom. E jamais, amado, você entregando a sua vida para Deus, Deus na Candarábia Súbia vai esquecer de você. Porque dentro de uma casa, amado, não é todos que vêm para a casa do Senhor de imediato. Na casa do Senhor, de imediato nenhum. Mas aquele que vem primeiro, ele consegue trazer para a porta da arca, para a porta de Cristo, todos que estão dentro de casa. Se você está sendo uma coluna dentro de casa, se você está sendo uma só no meio, na Candarábia Súbia da multidão, se você está sendo um, se prepara, porque você vai ver o teu filho, a tua filha, o teu esposo, você vai ver aquele que está no leito, você vai ver aquele que está passando por alguma situação aqui, pregando. Deus vai tirar de lá. Glória a Deus, aleluia. Evangelho, que é onde Deus colocou o homem na sua real situação para fazer a verdade. Então, amado, vale a pena dar a vida, porque Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de Cristo, achá-la-á. Na nova vida, no novo galardão, na nova bênção. Então vale a pena, amado, esquecer todas as coisas desse mundo, esquecer os desejos, esquecer a vaidade, esquecer as coisas desse mundo
para adorar somente um que pode dar solução, para adorar somente um que pode dar vitória, para adorar somente aquele na Candarábia-Súbia que é vencedor, que é o grande na Candarábia-Súbia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não conheço outro rei, não conheço outra autoridade, não conheço outro nome dado entre nomes de autoridade como Jesus. E era esse Jesus que Pedro pegava. Era esse Jesus que Pedro pegava. Pedro foi preso, estava pregando no Templo Formosa. Pedro e João estavam pregando no Templo Formosa. E eram homens que não tinham nenhum valor. Era homem que não tinha nenhuma expressão de palavra. Não sabia se expressar. Pedro sabia falar, Pedro sabia conversar, mas era matuto. Mas era um homem que não entendia o ministério. Ainda que no seu tempo, que no seu lugar na Judeia, os homens falavam 4 idiomas. Esses dias eu estava estudando a palavra na Candarábia-Súbia dos idiomas. E eu descobri que o povo judeu, que o povo muçulmano, que o povo do Oriente Médio, a maioria falam 4 idiomas. Enquanto no Brasil, nós não sabemos falar mais ou menos o português, não falamos na Candarábia-Súbia e Andarabassábia o inglês. Quando passamos na escola, o inglês que não dá para conversar com ninguém, não dá para fazer uma viagem para fora, porque não temos a estrutura que esse país, que ainda que ninguém dá nada, tem 4 idiomas. E eu estava conversando com uma jovem do Líbano essa semana, no mensagem do MSN da internet, e eu estava pregando para ela, e ela pregando para mim, eu pregando para ela, mas é claro que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem uma palavra que renova, porque muitas vezes conhecer só Deus é uma coisa, mas conhecer Deus, Pai, e o Filho e o Espírito Santo é outra coisa. E eu estava falando com ela, e eu falei assim: por que vocês estudam 4 idiomas? E ela começou a falar de outros idiomas, e ela falou assim: olha, meu irmão americano latino, sabe por que na Candarábia-Súbia temos que aprender a palavra, ainda o mais influente é o inglês? Eu disse: por que você tem que aprender o inglês, sendo que sempre estão de olho no seu ouro, no seu petróleo, estão de olho naquilo que vocês têm no seu ouro, porque vocês são povos ricos, vocês são povos de prosperidade, porque Deus deu a prosperidade para Abraão, e você é um povo árabe, e você tem descendência árabe, e também é uma princesa da presença de Deus, tem a unção de ouro. Ela disse: você disse bem, meu irmão, temos ouro aqui no nosso país, temos ouro aqui no Líbano, temos petróleo, temos dinheiro, temos tudo aqui que nós queremos, temos boa vida aqui neste lugar, ainda que ninguém dá nada, eles querem pegar o pouco que nós temos. E eu disse: mas além de qualquer prosperidade, por que você fala o inglês? E ela disse assim: olha, no tempo de guerra, todo mundo aqui aprende inglês. Na escola é o inglês e o francês. Sabe por quê? Porque temos que aprender a língua do inimigo. Temos que aprender a língua do inimigo. E eu olhei aquilo, e o Espírito Santo falou assim: olha, escuta o que ela está falando, e absorva para você trazer para o mundo espiritual. Aprender a língua do inimigo. Por que quando Pedro e João estavam ali, quando eles estavam ali em Jerusalém, foi impetuoso aquele vento do Espírito Santo, recebeu um Espírito que começaram a falar em línguas de fogo, línguas que faziam diferença aonde eles falavam. E o povo judeu estava visitando porque eles conheciam outros idiomas, eles conheciam o grego, o aramaico, eles conheciam na Candarábia-Súbia a língua romana, que não era ainda a língua italiana, eles conheciam o canão, eles conheciam todas as coisas. E Deus levanta o apóstolo Pedro para diferenciar. E os homens ficam abismados. Esses homens não eram loucos, esses homens não eram meros servos pescadores, porque estão com as suas mentes e seus olhos abertos, e estão falando como se fosse um doutor da lei, Candarábia-Súbia, e se indignou todo mundo que estava ali em Jerusalém. Deus pegou o pescador no meio do nada para pegar naquilo que ele falou: olha, Pedro, tu era um pescador de peixe, agora, Pedro, eu te chamo como pescador de homens, para te colocar no pináculo, para te colocar na cadeira de príncipe, para colocar você no lugar de destaque. Eu te levo a Jerusalém para pregar o meu evangelho, Candarábia.
entrando em Jerusalém, dentro de Formosa, Pedro viu o seu amigo ser morto a fio de espada. E ele, amarrado, cantafiado. Esses dias aconteceu, antes de começar essa campanha, estávamos eu e o pastor Andresa pregando e fazemos as palavras de Deus lá no Jardim de Samaria, nosso ponto de pregação. E antes disso acontecer, no dia de quarta-feira, eu estava tentando colocar as datas aqui, imaginando quarta-feira. No dia de quarta-feira, estava eu e o meu irmão, estávamos conversando. É um jovenzinho que está afastado da presença do Senhor, porém conhece, é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Deus abriu grandes portas para ele, e ele muitas vezes, na Candarábia-Açúcar, por causa dos amigos, por causa das amizades, não tem mais vontade de buscar a presença de Deus, porque um dia barraram ele na casa do Senhor, para ele fazer a obra de Deus, e não entenderam os jovens. Eu e o pastor que somos líderes da igreja, e graças a Deus eu oro por este pastor, porque graças a Deus Deus dá entendimento para os jovens, porque hoje em dia nós temos que ter compreendimento da palavra e saber entender a cada um. Nem todos são como você, nem todos comem arroz, feijão e farinha, nem todos comem macarrão, nem todos aguentam uma comida forte, e você tem que pedir experiência para o Senhor, para quando chegar aqui na casa do Senhor você não dispersar, porque quando você perde uma alma, você está brigando com Deus, porque para Deus uma alma tem valor. Aleluia! Porque eu estava um dia, levantei manhã cedo e meu irmão tinha chegado de uma madrugada, tinha perdido 2 dias de serviço, e eu estava em casa ainda, fui saindo para trabalhar. Deus mandou falar para ele assim: olha, Deus está mostrando para mim, está falando para você: olha, Deus vai te dar um livramento por esses dias, e você pode contar diante de hoje, quarta para quarta-feira, que Deus está falando com você. Não é seu irmão que está falando aqui, não. É Deus que está mandando eu falar para você. Ele está te dando um livramento grande. E Deus mostrava ferros nos seus pés. E ele ali ouviu, mas estava ali ouvindo. E aí depois ele perdeu o dia de serviço, 2 dias de serviço. E na quarta-feira ele foi, nesse dia ainda ele foi lá resolver, que era na quarta-feira ele foi ainda, trabalhou o meio período da tarde. Quando foi à tarde, ele se envolveu com os amizades que estavam ali. Ele sabia, claro, do ocorrido. E aconteceu que havia um carro que estava já, pessoas tinham roubado há uma semana. E ele, um amigo, e aí ele chegou para conversar com os amigos tiveram uma ideia: olha, tem um carro roubado ali, tem alguma coisa ali, vamos pegar. Não sei qual é o fato da história, que eu ouvi falar e eu vou falar aqui. E aconteceu que ele ajudou somente segurar a roda. E nesta hora, amados, os policiais pegaram esse meu irmão e prenderam. Pegaram ele, levaram ele para a delegacia, e depois em seguida levaram para o Cadeião de Pinheiros. Cadeião de Pinheiros, amado, alguns conhecem aqui, alguém conhece, já teve algum conhecido que está lá. E eu falei: Senhor, aonde que o homem, o jovem foi parar? Trabalhando, empregado, com carteira assinada na Candarábia-Açúcar, com serviço, ganhando R$1.000 por mês. Como é que na Candarábia-Açúcar lá vai? Deus deixa acontecer, mas Deus fala: filho, a minha palavra na Candarábia-Açúcar é uma só. Quando eu falo para acontecer, para ir, tem que ir. Quando eu falo para voltar, tem que voltar. Quando eu falo que eu vou buscar, eu vou buscar. Não se prometa no meu, na Candarábia-Açúcar, a propósito, porque Deus tem propósito. Glória a Deus. E aconteceu que nós começamos a ir atrás desse jovem, e procurando, estamos nas delegacias, e os policiais super ignorantes, os homens eram ignorantes, e eu chorando pelo meu irmão, triste, ligando para minha irmã, e nós ali meio aflitos, porque nesta hora também nós somos homens, somos carne, e nós profetizamos e pregando. E Deus falando para mim: filho, eu não falei para você falar dentro da sua casa, eu não falei para você profetizar dentro da tua casa, eu não falei para você abrir a boca dentro da tua casa, na Candarábia-Açúcar. Eu não quero que você engula nada e fala tudo, porque o que eu mando falar vai ter que se cumprir, porque eu tenho autoridade nas palavras. Você é o servo, você é da Candarábia-Açúcar, na Bandai, é um na Candarábia, canal de bênção. Se você não passar a sua resposta que Deus está dando para você, você paga um preço, amado. Então você tem que ser vasto, como que doer. Não importa se é grande ou pequeno, não importa se é pai ou mãe, não importa se é irmão ou irmã, mas tem que falar, porque senão você paga o preço. Porque quando Deus manda falar,
as coisas acontecem e as portas se abrem. E aconteceu que eu estava na sexta-feira, isso já era quinta para sexta, e eu fui atrás, soube que ele estava no Cadeão de Pinheiros. E quando eu andei o dia inteiro atrás dessa cadeira, eu tinha perdido o interesse, não sabia onde era mais, né? Eu fui fazer a obra há muito tempo atrás, lá esqueci e perdi o interesse. Aí eu andando ali na Marginal Tietê, e aí olhando e visitando, andando tudo aqueles lados ali, eu triste, chorando com Deus, falando com Deus, Senhor, visita lá meu irmão, Senhor. É um jovem de 18 anos, por que aconteceu? O menino acabou de fazer 18 anos e foi preso agora. Nós sempre avisamos ele e eu falando com o Espírito Santo, e conversando com o Espírito Santo. Aquele dia estava deprimido, amado, estava triste. Aí com muito custo, andando muito tempo ali na Marginal Pinheiros, ali visitando, errei em duas estações. Voltei no Marginal Pinheiros, da estação Pinheiros até a estação Ceasa, andando a pé, triste, mas correndo para tentar achar para ver o menino. E quando eu soube que ele estava lá no Cadeão de Pinheiros, eu entrei na delegacia e eu bati na porta onde que entra todos os prisioneiros. Eu entrei com a porta que era para entrar, eu entrei. E havia aquele murão bem alto. Quem já foi lá no Cadeão de Pinheiros conhece aquelas muralhas ali. E eu ali chorando pelo meu irmão, triste pelo meu irmão. E ali eu estava na candaraga com meu coração magoado, porque como homem nós sentimos amor, nós sentimos penas e perdimos a dor. E eu falando ali com o professor, meu irmão, eu jovem, a gente fala, nunca nem deixávamos sair. Nós deixávamos o menino dentro de casa, brincando sempre, nós crescemos, criamos o menino, e depois cresceu com as amizades, não foi culpa dele, nós ali tentamos explicar. Mas cada um sabe o que faz da sua vida. Meu irmão sabe o que ele faz da sua vida, o seu filho sabe o que ele faz da sua vida, ele sabe o que não pode fazer, ele sabe que não pode andar, mas muitas vezes quer fazer para mostrar, e Deus muitas vezes permite. Deus ainda permite cair em algum lugar, no meio de um leito, no meio de uma cadeia, para aprender, para mostrar que Deus, quando fala, alguma coisa acontece. E aconteceu, amado, que eu olhei assim triste, por ter andado o dia inteiro ali suado. E eu creio que ali desceu muita unção ali, porque eu estava triste e Deus estava me contentando o refrigério e me refrescando ali. E eu olhei assim, amado, para aquele muro assim, eu falei, Senhor, como que pode? Talvez alguém que já teve algum, já foi visitar algum que estava preso, já deve ter sentido o que eu sentia naquele dia. Olhei para aquela parede muito grande, não dá para resgatar. Alabalabás, não dá para entrar. Não dá para entrar. O menino nem sabe que eu estou aqui. Eu coloquei os pés nesse lugar. E o menino não sabe que eu vim aqui atrás dele, na Candarabia subir. Eu sei que a família sofre nessa hora. Nessa hora a família sofre. E mesmo que você fale, não gosto, não vou ver, não vou visitar, não quero mais saber, você se comove. E Deus conhece, amado. Imagina como você está errado, vai preso. Imagina como uma pessoa, como estava aqui na Bíblia Sagrada, que estava pregando o Evangelho, vai preso, e como que Deus não se comove? Deus está abrindo nesta noite todas as cadeias em sua vida. Nesta noite Deus está abrindo todas as cadeias. Deus vai visitar, vai cantar o alvará, Deus vai livrar, Deus vai libertar, Deus vai entrar com habeas corpus, Deus vai entrar com providência, porque ainda Deus vai resgatar. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo Deus enviando o anjo do Senhor lá no presídio, porque meu Deus é fiel. Aleluia. E eu falei assim, Senhor, eu estou aqui nessa porta, e eu não posso entrar. Eu saí meio triste. Quando eu cheguei em casa, ainda eu fui para o monte, orar para o Senhor, e Deus falando assim com aquela voz branda: descansa em mim, meu filho. Descansa em mim, meu filho. E ali orando, amor. E ali esperando para mim saber alguma notícia de algum amigo, porque nessa hora você não quer dormir, não quer descansar, mas você quer saber. E quando foi na madrugada, 6 horas da manhã, Deus estava falando mais comigo. Porém, nós achamos os amigos, a mãe da família, nem a mãe do jovem que foi preso depois nós não conhecíamos. E ficamos o dia inteiro, e colocou um anjo de Deus, simbolizando aquele jovem amigo dele que também juntou o dinheiro para pagar advogado. Foi juntando outros irmãos que estavam orando, e quando souberam que era meu irmão, falou: não acredito, meu irmão, seu irmão, e começaram a chorar e vieram atrás de mim, começaram a vir atrás, foi eu que fui no advogado, foi eu que fui atrás, eu ligou da outra: eu vou te ajudar, olha, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu falei: Senhor, é a igreja orando pelo teu filho, é a igreja orando pelo teu filho. E aí, nessa hora, eu vi meus amigos, veio um pastor amigo tal, veio outro amigo tal, veio outro pastor também que gosta do meu irmão, que veio outras pessoas. Aí
Aí a minha casa começou a encher, aí as pessoas começaram a entrar. Eu falei, Senhor, é nessa hora que nós vemos quem tem aquele que está orando por você. Verdade, Deus. Aleluia. Talvez você tenha muito inimigo por esses dias, tem passado, muitas pessoas são inimigos seu. Talvez você passou por muitas tristezas, vai pedir perdão. Se torna inimigo, se torna amigo, porque é inimigo, amado. Ninguém quer ter amigo que é bom, amado. Não se importa. Faça amizade com todos, mas saiba fazer o que você faz. Não é porque você está cristão que você não pode ter amizade comigo. Não é porque você é cristão que você não pode ir em algum lugar que o ímpio está. Porque, aliás, você é a nova bênção e você pode fazer a diferença aonde você vai. E aconteceu, meu pastor, em nome do Senhor. E quando foi passando sábado, domingo, a segunda, e o menino já estava 6 dias na prisão, e já estava ali 6 dias na prisão, quando foi na noite, eu falei para o Senhor, Senhor, nesta noite, meu Pai, visita aquele jovem que está ali, Senhor. E Deus me deu uma visão, amado. Quem já leu gibi, história em quadrinho aqui? Alguém já viu? Sabe o que é história em quadrinho, gibizinho? Alguém sabe o que é gibi? Sim. Alguém crê em visão? Alguém crê em visão aqui nesta noite? É pelo Espírito, amado. Não é todo mundo que recebe, não. Não é todo mundo que recebe visão, não é todo mundo que recebe revelação. Não é todos que vê anjo, não é todos. Alguns falam que você está ficando louco quando você vê as coisas, porque nunca teve na Candelária assim um contato com Deus. Nunca atravessou o outro lado para entender o mistério de Deus sobre a minha vida, o valor que você tem. Ainda que você seja escarnecido e errado. Eu estava orando, amado. Deus abriu como fosse um mar assim, do meu lado. E eu orando de joelho, Deus mostrou como fosse uma tela aberta, mas aquele balão, parecendo um balão de resposta. E quando Deus abriu aquela resposta, amado, foi uma visão tão linda. Foi uma visão tão linda, Canarabiaçuba, porque eu sou desenhista, eu desenho, faço desenho 3D. Eu vou desenhar essa história e vou colocar na internet, no YouTube, e muitas pessoas vão ver essa visão. Porque Deus diz e quer que eu faça. E aconteceu mais que Deus me fez. Quando Deus mostrou essa visão para mim, amado, havia uma bola de fogo tão grande no meio do céu. Deus mostrou a Avenida Marginal Pinheiros completamente na madrugada. E ali estavam passando o rio. E quando aquela bola de fogo acendeu, saiu um grande e enorme anjo. Glória a Deus. Deus levantou um grande anjo, amado. Aleluia. Aquele anjo se transformou em penas bem lindas e brancas e começou a abrir as suas asas. Glória a Deus. Quando ele abriu as suas asas, amado, eu estava orando com Deus. Ele abriu as asas e ele foi parecendo um falcão. E ele colocou as asas para trás assim e falou, Senhora, você não consegue entrar. Mas o meu anjo, ele entra. Glória a Deus. Aleluia. Eu senti o anjo de Deus entrar ali. Glória, 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 glória. Quando foi na Candelária no outro dia, quando foi às 2 horas da tarde, o meu amigo liga, irmão, eu vou lá buscar hoje seu irmão, cantou, lá, eu falei pra ele, eu já sabia. Deus enviou um anjo naquele lugar. No dia que ele foi preso, eu estava pegando essa mensagem. E meu irmão está trabalhando agora ele fica mais em casa, eu converso mais com ele. E ele pagou também o preço. Eu falei para ele, não duvida mais de homem de Deus, da palavra de Deus. Falei para ele, não duvida mais de quem tem palavra de Deus, não sorri mais, não caçoa, não desfaz de nenhum pequenininho, porque você pode se machucar. Verdade. E um dia também, quando você estiver pregando e profetizando, muitos vão tentar te parar, mas você não vai parar, porque você vai ver e vai lembrar do anjo de Deus. Agora voltando à palavra, mano. Foi o que Deus fez para mim, aquela mensagem foi para mim naquele dia. E Pedro estava preso, e quando foi a meia-noite, veio um anjo do Senhor. O anjo entrou dentro na Candelária subiando, eleva dentro das sentinelas. Eu me comparei às sentinelas, os homens guardando Pedro como aquela cadeia que estava ali no Candeão de Pinheiros. Imaginei os grandes palácios que tem ali em Jerusalém, ou as grandes prisões, aonde homem não pode resgatar ninguém. E detalhe, quando eu fui ver meu irmão, o policial falou, você não vai resgatar ele não. Você não vai conseguir resgatar ele não. Eu falei assim, eu não posso resgatar, mas meu Deus pode. Amém. E aconteceu, mano, que Pedro estava
coca. Quem dorme de ladinho aqui? Quem dorme de barriga para cima? Quem dorme... Cada um tem jeito, dorme de todo jeito, né? Quando o anjo do Senhor chegou, quando ele entra no portão, havia sentinelas ali guardando. Amado, o Espírito Santo, ele entra onde você mesmo imagina, não tem nada que possa impedir e parar a obra de Deus na minha e na sua vida. Deus, quando ele quer entrar, ele entra onde for, mas ele é educado, ele entra quando você deixa ele entrar. Quando o anjo do Senhor entrou dentro daquele portão, havia sentinelas guardando. E quando o anjo entrou, a porta se abriu. Aleluia! Quando o anjo foi entrando, tinha mais 2 sentinelas. A porta se abriu. Glória a Deus. Quando o anjo chegou até Pedro, na candarábia subindo da lavandacha, Pedro, eu creio, que estava de coca, dormindo, roncando, babando na lavandácia, comendo na candarábia suba que uma pessoa, sabendo que vai morrer no outro dia, ainda consegue dormir dentro de uma prisão gelada e fria, sabendo que vai morrer na mão de sanguinário, sabendo que vai morrer na mão de autoridade, amado. Quem é esse que pode dormir na candarábia numa situação dessa? Quem é que pode dormir na hora da tristeza, da dor? Verdade. Quando eu li essa palavra e relendo de novo, eu lembrei e falei, Senhor, como que eu sou fraco? Me dê mais força, Senhor. Amém. Me dê mais força de fé, fazer como o apóstolo Pedro. Me dê mais força. Mas na Bíblia você vê tantas pessoas falando mal de Pedro. Ah, que Pedro era homem de pouca fé. Ah, Pedro era homem de não sei o quê. Ah, Pedro, amado, se todo mundo pudesse contemplar a unção que Pedro tinha, porque até dormindo Pedro tinha unção. Amém. Glória a Deus. Pedro estava dormindo. E o anjo ainda acorda. Talvez alguma questão aqui é difícil de acordar como eu também, né? O anjo do Senhor tem que acordar você, mas alguém vai te chamar, você que quer. Agora não, ainda não. Olha no reloginho, para agora mais um pouquinho. É difícil. Pedro estava dormindo, literalmente dizendo, amado. Pedro estava dormindo, descansando. Sabe por que Pedro estava dormindo, descansando? Porque a igreja estava orando por ele. Amém. A igreja estava orando por ele. Tinha uma igreja orando por Pedro. E quando o homem confia naqueles que estão confiando, amados, uma mente só com Deus destrói todas as coisas de várias armas de Satanás. Glória a Deus. Um dia desse, já vou voltar para a palavra, estava eu pregando lá no Jaçanã. E veio uma jovem correndo dizendo, pastor, cuidado. Tem a mulher vizinha aqui, que ela segue a outros espíritos, e o seu nome está na lista preta. Tem muitos pastores que estão com a lista preta e eu vi o seu nome lá. E ela veio até mim e eu falei assim, mas o que você estava fazendo lá? Ela falou, eu vi seu nome lá, pastor, até o seu nome. Seu nome é até o leve do bispo. Eu falei, mas o que você está fazendo? O que você que está aqui na igreja está fazendo lá na Barabá? Glória a Deus. Ela falou, eu estou lá porque eu tenho amizade, mas eu estou da igreja. Eu falei assim, irmã, decide qual muro que você está. Ou você está na igreja ou você está na candarábia açúcar no Cabuzó. Ou você está no outro lado. Ou você vai para o meio das trevas ou você vem para a luz, meu irmão. E eu não quero saber porque não é só ela que coloca meu nome em maldição, não. Muitas pessoas colocam meu nome em maldição. Mas o meu Deus quebra todas. Amém. O meu Deus quebra todas. Olha, o meu nome está lá. E você está trazendo a resposta aqui. Cai você aqui e cai ela lá. Porque ela vai ter que vir aqui. E o Espírito que está ela vai ter que sair. A mulher que trouxe a notícia caiu endemoniada. A mulher que colocou meu nome na lista veio aos braços e eu tive que orar para expulsar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o demônio que estava na vida dela. Hoje ela abriu a porta para a igreja lá no Jaçanã. Glória a Deus. Sabe por quê? Deus ele abre porta no imaginário, ele abre porta onde não tem. E foi isso que Deus levantou na vida de Pedro. Pedro estava na unção. Pedro saiu daquela prisão. Quando Pedro saiu, as portas foi dizendo assim, ó. Na mitologia grega, só estou comentando, alguém já viu falar assim, aquela porta assim, olha, abre, e um nome que ali é um deus grego,
Eles falam, é um imundo que é aquilo ali que a pessoa fala, abre. Mas eu e você vai usar assim, olha. Você não vai nem encostar na porta. Quando você passar, o Espírito Santo falou assim, abre a porta para ele. E você vai passar automaticamente por seus caminhos. Quando o apóstolo Pedro foi andando, o anjo foi seguindo. E ele parecia que estava dormindo, flutuando, porque o anjo não anda com seus pés na terra. E ele foi flutuando como quem estava embriagado pelo Espírito. Quando ele pensou que não, ele estava do outro lado, lá do templo. O homem estava preso, do outro lado estava no templo. É assim que Deus vai fazer com as suas dívidas. Você pode ter muita dívida alta. Deus vai fazer reduzir a hoje de verão, como a nossa irmã falou. Você na conta lá de açúcar pode estar com reumatismo, com os ossos doendo. Deus vai fazer você pular, sapatear no espírito. Talvez o seu fôlego não tenha mais fôlego de vida. Deus vai fazer você subir a escada. Você vai começar a subir a escada, subir morro e você não vai sentir mais dor. Talvez você estava com alguma doença, alguma coisa que estava te impedindo. Deus está te curando nesta noite. Glória a Deus, E o anjo do Senhor despediu o homem. Quando ele olhou, ele estava do outro lado de fora. E quando ele atravessou a rua, estava do outro lado de lá a igreja orando. Havia um jovem e uma jovem dizendo, chamada Ruth. Era uma mulher que estava também orando, era uma jovem que estava orando. E quando vai lá fora, vê a cabeçona de Pedro. Quando Pedro começa a olhar, e Pedro dá risada e fala, ó, diga para a igreja que eu estou aqui. Diga para os irmãos que eu estou aqui. Deus enviou o anjo dele e eu estou livre. Eu creio que do jeito que Pedro era, do jeito que ele era uma pessoa abençoada, de alegre, feliz, que nas coisas de Deus ele se tornou um homem alegre. Ele começou a pular na rua, eu estou livre. Estou livre por causa das orações dos santos. Vai, avisa. E Ruth, quando ela ficou atônita, ela sabia que era impossível. Ela olhou para a igreja, falou, olha, Pedro está aí fora. Pedro está livre. E quando, amado, a igreja contemplou, alguns falaram, não é o anjo que parece com ele, não é ele, você está vendo vulto, você está, não é Pedro mesmo. E Pedro se aparece e fala, olha, Deus me enviou e me tirou. Deus me enviou, veio da cadeia e me tirou da cadeia. Me enviou seu anjo e me guardou. Agora, vai orando aí, igreja. Porque amanhã de madrugada, amanhã ao dia, eu vou estar lá pregando de novo. E quando na conta de açúcar, Herodes vê Pedro de novo, livre, e dizendo, quem é esse que estava preso? E foi liberto que está pregando de novo aqui. Quem é esse que estava preso? Deus fala para você, amado, você tem passado luta, angústia, perseguição, tristeza. Talvez eles olharem para você dizendo, agora ela cai, agora ele morre, agora ela para, agora ele não vai mais prosseguir, agora ele vai morrer, agora ela fica a espada. É mentira de Satanás. É agora que você cinge o seu lombo, é agora que você prepara a espada no Espírito, é agora que você calça os pés do Evangelho e diz, agora pode vir Satanás. Pode vir porque Jesus está comigo e eu estou marchando. Glória a Deus, aleluia. Nada te para, nada te para, nada te para. Nada vai te parar. Nada te para nessa terra. Eles vão ter que contemplar você do outro lado do risada. Eles vão contemplar você do outro lado do risada. Alabassuriando a labadaça. Eu tenho uma motocicletinha que está aí fora. Eu sou grandão. E eu ando para todo lugar onde eu uso essa motocicleta. E as pessoas muitas vezes falam, poxa, você é um cara tão grande, anda com bicicleta, anda com motocicleta menor que você. Por que você não comprou uma Falcon? Por que você não comprou uma CBR? Por que você não comprou uma 300? Eu falei, filho, não engana pelos olhos de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. Se eu andar com a moto cara, eu sou o primeiro a tomar um revólver. Eu tenho que vigiar também, meu filho. Eu sou o primeiro a ser roubado. Eu tenho que ir atrás daquele que ninguém quer, porque essa motinha eu vou para todos os lugares. Vou no meio de favela, vou no meio dos lugares aí que é perigoso, ninguém mexe, ninguém nem toca. Mas talvez ainda se eu fosse sério, Deus, se tivesse uma grande coisa, chamava a atenção. E nós temos que ser sábios. Enquanto eles estão dando risada, essa motinha já me deu dinheiro para mim comprar um carro à vista. E eu falei, Senhor, deixa os zombadores zombar. Deixa os zombadores zombar, porque amanhã eles vão ver eu não só de moto, mas de moto, de carro, de trem, de avião. Deixa eu te dar!
você se entristece. Ah, essa roupa não está combinando em você. Muitas vezes a roupa está até bonita e chega o outro ali dizendo porque queria ter o que você tem. Não liga mais para as coisas ruins da sua vida, não, mas vive Cristo. Amém. Seja feliz, não dá ouvido para coisas da vida. Verdade, Deus. Se alguém está zombando de você, amanhã ele vai estar aqui. Verdade. Tinha um amigo meu, eu estou entendendo, meu pastor. Tinha um amigo meu, que hoje nós moramos no Jardim de Maria. E quando nós parávamos para tomar cerveja, tomar vinho, que era a bebida que mais gostava de tomar vinho, e eu não tomava toda uma garrafa de vinho, não, viu, mas era mais de 20 litros, eu fosse a noite, eu tomava de vinho. Gostava muito de vinho mesmo. E acontecia que nós ficávamos tomando e bebendo com a rapaziada ali, e logo quando a pastora mesa foi para a igreja, aí nós quase não víamos a irmã, e ela sempre estava na obra, e nós achávamos estranho, e eu falava assim, com esse meu amigo chamado Rogério. Eu falava assim, Rogério, esse negócio de lavagem cerebral é fogo, meu irmão. Fica o dia inteiro fora. É o dia inteiro fora e parece que tem uma torcida desolada da minha irmã nas nossas vidas. Ela lá assuriando, ela lá. Antigamente minha irmã era gato, cachorro brigando em casa. E eu estava sozinho, minha irmã na obra direto. E eu falando, ô Senhor, ainda pedia para Deus. Que saudade das brigas, minha irmã, beijo na minha irmã quando ela vinha trabalhando. Eu estava meio pegado olhando para ela. E eu falando com esse jovem, falando, fizeram uma lavagem cerebral, e ele é mesmo, uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. E eu falei para ele assim, eu nunca vou lá, já fui lá, já fui na igreja, já conheci o Evangelho, mas eu nunca vou lá. Ele falou, eu também nunca vou. Eu também nunca vou também para a igreja, porque a igreja é lavagem cerebral, só quer dinheiro. Os homens querem dinheiro. Os homens só querem dinheiro. E amados, o que está falando... Deus falou assim, se você não quiser vir ficar com a sua irmã, você vai perder ela para mim. Vem pro meu lado que você ganha a sua irmã, você ganha os seus familiares, você ganha a família. Vem pro meu lado que você ganha tudo. Quando aceitei Jesus, hoje eu e minha irmã, graças a Deus, nós temos a nossa união, nossa alegria. Onde ela vai, eu vou, eu ligo para ela, eu vou para minha irmã. Antigamente era brincando para lá, puxava o cabelo para cá, jogava o sapato para lá. E hoje nós somos fiéis, graças a Deus. Estamos unidos. E aquele que falou que não ia fazer mais lavagem cerebral, todo dia me liga para mim orar. E agora o pastor André está orando por ele. Hoje ele orou por mim, estava triste. Ele falou, pastor, eu não oro você mais como meu amigo. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que você é uma unção. Eu estou vendo que você é uma unção. E quando você tem orado por mim, a unção tem derramado na minha vida. Porque eu mesmo ainda, quando eu estou bebendo um pouquinho ainda, e ainda que eu estou indo para a igreja, estou buscando, falei, filho, Rogério, vai continuando indo, porque a unção vai te pegar também. Ele falou, eu não sei se eu vou ser igual a você um dia. Eu falei, não queira ser igual a mim, não queira ser igual a Jesus, porque ainda que você queira ser igual a mim, Deus vai dar um ministério além maior do que o meu para você. Eu estou aqui só para te abençoar, te abrir a porta para você entrar, porque eu já passei. E eu estou saindo para buscar mais e entrar de novo. E ele começou a chorar, mano. E eu falei assim, como que é o Evangelho de Deus? Tudo fechado, Deus abre porta de emprego, né, irmão? Deus muda os cargos. Para quem também estava com conta vermelha no banco, viu, irmão? Eu também estava com a ajuda dessa conta aí. Imagina uma motinha dessa aí, não vale nem 3 mil reais, eu peguei 7 mil reais também. Deus também cortou também, eu paguei também. Deus fez grandes coisas, amado. Mas isso não é nada para o nosso Deus. Guarda isso no teu coração. Dinheiro, materialismo, não é nada para Deus. Deus pode dar para qualquer um. Para qualquer um, Deus pode dar. Por isso, não vem para Deus só porque Ele pode dar alguma coisa material e depois despeça. Não, porque não vale a pena. Venha a Deus amando, buscando, profetizando, porque quando você tem a bênção, nada te para. Amém. Nada te para. Deus envia aquele que não tem para te entregar. Levanta sua mão nessa noite. Nesta noite, Deus está abençoando a sua vida. Deus está abençoando a sua. Quem tem conta bancária? Quem tem conta bancária? Alguém tem conta bancária aqui? Deus está visitando a sua conta bancária. Quem paga aluguel aqui nesta noite? Alguém paga aluguel? Quem tem casa de aluguel? Deus está visitando o inquilino que mora dentro da sua casa. Amém. Em nome de Jesus.
propriedade. Quem é dono de propriedade tem inquilino. Mas o que Deus tem nesta noite é mais forte ainda. Aquele que tem conta no banco, Deus está visitando o seu conto, sua conta no banco. Aquele na câmera lá da cima que paga aluguel, Deus vai entrar com providência e ele vai ter meses. Porque a pessoa não vai dar casa para ele, mas vai dar tempo para ele se erguer em algum tempo. E vai receber o aluguel gratuito. Deus vai tocar no coração de pessoa. A minha irmã é dona de divina. A irmã crê na palavra do homem de Deus que está falando nesta noite. Aleluia. A irmã tem alguém que paga aluguel para a irmã? Quanto tempo tem essa pessoa, minha irmã? 2 anos. Deus fala para a irmã assim. Deus já falou nessa noite do cartão de banco. Amém. Deus falou dos inquilinos. E Deus está falando agora do proprietário. Aleluia. Muitas vezes a pessoa acha o seguinte: venha tudo para mim e o outro se vira para conquistar. Isso é uma forma também de matar aquele que está precisando. E aquele que é proprietário de alguma coisa, Deus está mandando fazer um desafio. Deus não está te pedindo o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro nessa vida. Deus só quer sua compreensão. Deus só quer seu entendimento. Deus fala para você assim, ó, de 3 a 6 meses. Aleluia. Irmã, se você crer no ministério de Deus, no ministério de Deus nesse ministério, na vida, se você deixar 6 meses, barato para Deus. Porque Deus fala que é para Deus essas pessoas. Amém, Jesus. Você vai ver o que Deus vai derramar na vida da irmã. Viu? Deus não troca milagre por nada. Mas quando nós fazemos um ato de graça para Ele, Ele nos Verdade, abençoa. glória a Deus. Deus fala para a irmã, 6 meses, né? Eu não sei quem é a sua inquilina. Faz esse gesto com Deus. Eu sei que a irmã precisa do aluguel. Eu sei que a irmã tem essas coisas. Talvez pode achar loucura, irmão. Não posso fazer, não preciso do aluguel. Mas é só para quem tem fé. Eu não estou pedindo para a irmã dar uma casa para a sua inquilina. Deus fala 6 meses. Deus tocou no coração aqui e falou: Deus está visitando contas bancárias. Deus está visitando os inquilinos. Que tem outros proprietários que não estão aqui. E Deus está visitando a senhora, minha irmã. Amém. Que é uma proprietária. Através desses 6 meses, Deus fala: faz uma prova de Deus. Aleluia. Se você cumprir o voto de Deus, voto é opcional. E ninguém pede para ninguém fazer voto, mas o Espírito Santo está mandando dizer. Se a irmã esperar 6 meses, né, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém. Em nome de Deus. Amém? Grandes portas estão sendo liberadas na sua vida. Amém. Deus conhece seu coração. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso. O reino dos céus é tomado à força. Aleluia. O reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus não consiste em palavra, consiste em poder. Eu já fiz voto para fazer, mas não paguei. E já paguei preço. Deus tirou de outra forma de mim. Era para fazer um voto de R$300 um tempo no começo do Evangelho, e hoje eu não perco meu voto. E eu falei: Deus, eu vou fazer um voto de R$300 para certa igreja. E Deus falou: você vai fazer mesmo? Eu falei: Senhor, eu faço. Não fiz o voto. Deus fez eu perder R$300 rapidinho assim, sabe por quê? No remédio. Uma roxinha que saiu, eu gastei R$300 na época. Então faça o voto com Deus, se Deus está falando com você, porque Ele vai liberar grandes bênçãos e milagres. Amém. Glória a Deus. Levanta suas mãos dessa noite. Para passar para o pastor. Feche seus olhos nesta noite. Imagina o que você mais quer. Você vai fazer em secreto esse seu pensamento. Deus fala para você assim, ó, hoje é quarta-feira. Por a quarta-feira que vem, que vai voltar, que vai ser o último dia dessa campanha, você vai conversar com a sua mãe, com seu pai, você vai conversar com todos. Mas quando você se irá, ainda que Deus fala que Ele vai te dar força para você não se irar, mas vai vir pessoas tentando te irar. E você se segura e não ira. Porque Deus vai estourar grande bênção na quarta-feira que vem nesse lugar e você vai receber isso que você está fazendo. É como se fosse um jejum. Eu creio, Pai. Você vai fechar sua boquinha para a ira
para a calúnia, para toda tristeza Deus vai te dar. Amém? Levanta mais a mão para os céus. Amém. Junta suas mãos para a irmã que está do seu lado. Junta suas mãos. Aleluia. Tem pessoa que é batizado com óleo. Aleluia. Na sua mão coloca o óleo santo de Deus. Glória a Deus. Você está passando uma unção transferível nesta noite. Aleluia. A Bíblia fala na candalábia subiando, balaba, candaraba, lava, xodere, balaba, dácia, que a unção é transferível. Se você tem unção aí de bênção, Deus vai fazer você passar aí tranquilamente dentro da tua casa. Aonde você colocar a mão no sofá, aonde você colocar a mão no talher, na mulher, no comer, Deus vai passar uma unção. Deus vai abrir Glória a Deus, aleluia. Deus abre o céu nesta noite para você ter a unção. Aleluia. Coloca suas mãos nos seus pés nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Coloca suas mãos nos seus pés e seus pés. Amém. Aleluia. Glória Você está ungido, você coloca a bênção no teu corpo. Aleluia. Feche seus olhos mais um pouquinho. Aleluia. Não estou fazendo exercício. Eu estou fazendo exercício da alma, do Espírito. Feche seus olhos. Aleluia. Você está vendo agora, em nome de Jesus Cristo, Deus está mostrando agora, dentro do seu corpo, dos seus órgãos. Deus está visitando agora as suas veias sanguíneas, pessoas que não podiam nem caminhar direito com as pernas inchadas. Pessoas da Arábia Saudita que estavam com pedra na Candarábia Saudita no rim. Pessoas na Candarábia Saudita que estavam com a vista na Candarábia Saudita meio deformada, não estavam conseguindo ler mais direito. E Deus fala para você: vai tirar o óculos e vai enxergar de novo. Glória a Deus. Pessoas que estavam com a coluna desviada, com os bicos na Candarábia do papagaio, na Candarábia Saudita, Deus está Aleluia. pessoas na Candarábia Saudita, que estava comendo na candarábia da casa de pessoas e essa comida era para fazer mal e Deus está liberando nesta noite e está te dando livramento. Amém, Senhor. Pessoas que estavam orando por mais portas de emprego. Glória a Deus. Deus ele fecha um contrato na empresa que você está precisando. Aleluia. Agora pega o seu dedinho de profeta, abre seus olhos. Aleluia, Jesus. Para onde você mora? Qual é a direção que você mora? Aleluia, Jesus. Aponta para a sua direção. Aleluia. Aonde você mora? Eu moro para aquele lado de lá. Vai lá. Aponta para lá, aonde você mora. Mas é com fé, amado. Feche seus olhos nessa noite. Diga assim, profeta, olha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu profetizo.